gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou vir com o Nath na cozinha. Eu não tô na cozinha, mas vai ser o Nath na cozinha. Eu sei que vocês gostam, né, dos vídeos quando eu faço a receita junto com vocês, porém eu não consegui fazer essa receita junto com vocês, gente. Então eu tô gravando assim nesse formato. Peço perdão pra vocês, mas ainda assim vai estar bem legal, tá? E se você já gostou aí da ideia, você vai deixar o seu joinha. Se você for novo aqui no canal, né, caiu aqui de paraquedas, você vai lá e já vai deixar a sua inscrição, tá? Pra você receber os outros vídeos aqui do canal. Então bora lá comigo. Hoje a receita é de um bolo de aniversário, tá? De leite ninho. Hoje, né? Hoje mesmo, no dia que eu estou postando esse vídeo, é aniversário do meu pai. Então eu fiz esse bolo pra ele. E, gente, é um bolo que fica extremamente gostoso. Sério, é muito, muito bom. E a receita não é minha, tá, gente? A receita eu também peguei num vídeo no YouTube. Vou deixar todas as informações aqui na descrição, tá? Vou deixar tudo direitinho, dando os créditos aí pra pessoa que fez a receita. Eu dei alguma mudada, sim, algumas coisas, né, quantidades de ingredientes e tudo mais, mas a receita, né, original é dessa pessoa, então eu vou deixar aqui os créditos pra ela na descrição, tá? Então, gente, hoje como é aniversário do meu pai, vocês vão lá nos comentários aqui do vídeo e deem parabéns pra ele, porque ele merece, tá? Então agora bora pra receita, né, porque a gente já perdeu muito tempo. E, gente, a quantidade, né, dos ingredientes eu vou deixar tudo anotadinho aqui na descrição também, porque essa receita você precisa seguir bem as quantidades, né, dos ingredientes para ela dar certo no final. Então a gente vai começar, né, fazendo nossa massa. A massa, ela é uma massa de pão de ló, porque ela consegue ter mais estabilidade, ela é muito fofinha, então ela consegue deixar o bolo bem fofinho, mas sem ter o perigo dele começar a desmontar, porque o recheio dele é bem pesado. E para a massa a gente vai usar farinha de trigo, água, ovo e açúcar. E também o fermento, né, gente? Que a gente eu até esquece que ele é um ingrediente, mas ele é um ingrediente. É porque todo bolo precisa de fermento pra crescer. Então, mas você usa o fermento também. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai separar a clara da gema, né? Pra poder fazer claras em neve. Você vai bater aí na batedeira bastante tempo. Ou se você quiser, né? Se você tiver paciência e saco, né? Pra bater a clara na mão, você pode fazer também, tá? Então, você vai bater aí essa clara em neve. E depois que você bater a clara em neve, você vai jogar o açúcar e deixar esse creminho ficar bem aveludado. Quando o açúcar estiver meio que derretido quase que por completo, você vai jogar as gemas e continua batendo, viu, gente? Depois que incorporou isso, ficou bem misturadinho, você vai vir com a farinha de trigo. E aí nessa parte, gente, você já vai mexer com a mão, tá? Não bate mais, porque senão você acaba perdendo um pouco da fofura, né? Perde um pouquinho de ar que a gente colocou aí nessa clara em neve. Então bate com a mão e bem delicadamente, tá? É só mesmo pra farinha incorporar. E depois que deu aquela incorporada, né, você vai lá e joga a água. E vai colocando também a água aos poucos, tá? E vai mexendo. Depois que tiver bem incorporado, tudo misturadinho, você vai vir com o seu fermento. Colocou o fermento, deu uma misturadinha a ponto dele sumir no meio da massa. Tá pronto, gente. Você vai colocar numa forma bem untada e bem enfarinhada, tá? E põe pra assar. Eu coloquei pra assar aí por aproximadamente uns 40 minutos, tá? Mas você fica de olho no seu forno, gente, porque não tem um tempo específico pra bolo, tá? Dependendo do forno, o bolo ele pode assar mais rápido, pode assar mais devagar. Isso tudo depende do forno que você tem em casa. E aí, enquanto a gente tá esperando o nosso bolo assar, a gente vai fazer a nossa cobertura e o nosso recheio. Vamos fazer primeiro o recheio, que é a coisa mais simples do mundo. Você vai pegar aí o leite condensado, a manteiga e meia caixinha aí de creme de leite e vai fazer um brigadeiro de leite ninho, gente, de leite em pó, né? Eu usei aí 4 colherzinhas de leite em pó, mas se você quiser, você pode usar mais também, pode usar menos. Eu fiz essa medida aí, gente. Você faz o seu brigadeiro normal. E aí vocês veem que o meu brigadeiro ele começou a dar uma queimada, porque essa panela minha era muito fina e deixou o brigadeiro muito espalhado. Então acaba que ele esquentava muito rápido do que eu tinha condições de mexer. Então eu passei para uma outra panelinha, né? Porque eu fiquei com medo de dar gosto. E, gente, não deu gosto. Essa partezinha preta não ficou com gosto nem nada, tá? Não alterou em nada o sabor
do brigadeiro. Depois que você fez o brigadeiro, que ele começou a descolar aí da panela, você vai passar para um prato, colocar um plástico filme em contato, né, para ele não formar aquela películazinha durinha, e põe na geladeira para poder ajudar a esfriar. Lembrando que não pode esfriar demais, viu, gente? Se por acaso o seu bolo ainda tiver muito tempo para ele poder terminar de assar, deixa do lado de fora da geladeira mesmo e espera esfriar do lado de fora, tá? Não põe na geladeira, porque senão ele vai ficar muito duro e depois vai ficar muito difícil de você rechear o seu bolo. E agora a gente vai fazer a nossa cobertura, que é uma delícia, gente, sério. Essa cobertura é muito, muito boa. E assim, esse bolo, gente, é aquele bolo que se você tem intolerância à lactose, meu filho, toma sua enzima, não arrisque de comer ele antes, tá? Porque o trem é só leite, tá? A única coisa que não vai leite é a massa, e a massa é tão pouquinha. Então vamos lá, gente, você vai pegar manteiga e ela tem que estar fora da geladeira, ela tem que estar naquela temperatura ambiente, tá? Textura de pomada. E aí você vai jogar o leite condensado, bateu aí, ficou tudo misturadinho, você vai vir com uma xícara aí de leite em pó e vai jogar, só que, gente, não liga a batedeira depois que você colocou, tá? Dá uma misturadinha aí com a mão pra não ter perigo de voar leite em pó aí pra casa inteira, tá? E aí você vai bater até que esse cremezinho fique todo incorporado. E aí você põe na geladeira aí pra ele poder pegar um pouco mais de consistência, ficar mais firminho na hora de rechear o bolo. Rechear não, na hora de passar no bolo, porque ele é cobertura e não recheio. E aí, gente, o meu bolo, ele assou, ficou bem bonito e ele ficou bem retinho também na parte de cima, que eu fiquei muito feliz. Primeira coisa que você vai fazer vai ser desenformar o bolo, né? E o meu bolo, ele ainda começou a dar uma leve queimadinha aí, tá vendo que essa parte de baixo ele ficou bem escurinha? Não ficou com gosto de queimado também, viu? Aí eu fui só dando uma descascadinha, né? Depois não tem problema. Então, gente, a gente vai partir, né, esse bolo no meio. Eu tô usando essa faca bem grande aí, ela é bem comprida, então é fácil de partir o bolo no meio. Se você quiser, você faz um bolo maior e faz essa receita aí 2 vezes. E aí você assa e fica uma delas como base e a outra você põe por cima, beleza? Parti aí o nosso bolo no meio, vou reservar aí. E a forma que a gente assou o bolo, gente, não precisa nem de lavar ela por enquanto não, tá? Eu vou passar plástico filme nela toda, tá? Pra ela ficar bem forradinha aí com plástico filme. E vou vir com a parte de cima, o topinho do bolo, e colocar ele com a parte de cima virada pro fundo da forma. A gente vai colocar esse bolo ao contrário aí dentro da forma, tá? Coloquei e aí eu vou vir com essa misturinha, gente, que é de água e açúcar. É uma calda super fácil de fazer. E vou dar uma molhadinha no bolo. E aí agora, gente, a gente vai vir com o brigadeiro, vai rechear aí. Fica um pouquinho difícil porque a massa dele é bem fofinha, então ela acaba grudando no brigadeiro e aí na hora que você puxa ele levanta um pouquinho, então vai com calma, vai devagarzinho que você vai conseguir rechear. Espalhou aí tudo, aí você vai vir com a outra parte do bolo, né, e colocar a parte de fundo dele virada pra cima. E aí foi nessa hora, gente, que eu dei uma raspadinha aí no fundo, né, só pra poder tirar um pouquinho dessa parte mais queimadinha. Depois que eu fiz isso, eu apertei bem pra ele ficar bem retinho e cobri com plástico filme aí a bandeja toda e pus no freezer. Sim, gente, põe no freezer pro bolo ficar bem gelado e bem firmezinho na hora da gente passar a nossa cobertura. Eu esperei de um dia pro outro pra poder passar a cobertura, mas se você quiser, você pode fazer no mesmo dia, gente, não tem problema, tá? O ideal é que o bolo ele espere lá na geladeira pra ele poder firmar, né, ficar bem firmezinho por pelo menos 1 hora. Se você respeitar esse tempo, de boa. Como já tava bem tarde, eu preferi terminar ele no outro dia, tá? Então, depois que o bolo ficou bem geladinho, você vai tirar, vai desenformar ele, tirar o plástico filme e aí você passa, né, pro prato, pra bandeja, pra onde você for servir o bolo. E aí, gente, aquele creminho que a gente fez, né, pra poder usar ele aí de cobertura, ele vai endurecer, porque é manteiga, né? Dentro da geladeira ele fica duro, fora da geladeira ele fica mais molinho. Eu fui e dei uma batidinha nele novamente, só pra ele poder ficar mais molinho, pra eu conseguir passar no bolo, porque ele vai estar com consistência de manteiga. E essa consistência de manteiga é impossível você passar no bolo, gente, porque ele fica muito duro. Então bati novamente só pra poder ficar molinho. Se você quiser, você deixa esse creminho fora da geladeira aí uns 30 minutinhos antes de você desenformar o bolo, né? E pra poder passar. E aí, gente, você vai fazer com muita calma, tá? Muita calma e cuidado agora essa parte, porque a gente vai passar aí o creminho no nosso bolo. E aí, na
parte dos lados, gente, eu passei pouquinho pra ele ficar meio que esse pezinho assim, tipo um naked cake, sabe? Meio bonitinho. E na parte de cima eu deixei com bastante cobertura. E aí você vai ajeitando pra ele poder ficar bem retinho. Depois eu peguei leite em pó e fui salpicando leite em pó nele todo. É legal você fazer isso com uma peneira, tá? Não passa, tipo, pegando com a mão e só jogando, porque não fica tão uniforme. Com a peneira você consegue espalhar aí o leite em pó e deixar ele bem uniforme em cima do bolo. E agora a gente é só pôr na geladeira e depois se deliciar. Junto com vocês, gente, porque esse bolo já acabou, tá? Só pra poder falar o tanto que ele é bom, eu fiz ontem, gente, e ele já acabou, tá? Zerou. Não tem mais bolo, gente. Acabou porque é muito bom, muito bom. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o seu curtir aqui no vídeo. Se você ainda não for inscrito, se inscreve, tá? Se inscreve aí no canal. E deixa aqui nos comentários, gente. Manda feliz aniversário pro meu pai, porque ele merece, tá? Então você vai lá, vai deixar, vai separar 2 minutinhos. Aliás, não dá nem 2 minutos. 1 minutinho aí pra você ir lá, comentar, falar parabéns, seu Daniel. E dar os felizes aniversários pra ele, tá? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!